Olá, investidor e investidora de todo mundo. Aqui é o canal Dica de hoje e nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre subscrição. O que eu vou falar aqui vai servir tanto para subscrição de ações quanto para subscrição de cotas de fundos imobiliários, sendo que o nosso foco principal vai ser as cotas de fundos imobiliários, já que 3 dos FIIs que a gente recomenda lá na área de membros tiveram subscrição exatamente nesses últimos 15 dias e próximos 15 dias. Então, nesse período de 30 dias, a gente acabou tendo 3 subscrições seguidas e a gente vai mostrar o que você precisa saber para entender aí uma subscrição de cotas e também como você faz para solicitar essa subscrição. Então, logo depois da nossa vinheta, a gente já começa. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e avisem também a todos seus amigos. Bom, antes de mais nada, para a gente começar do início, é importante citar que tanto uma empresa, quando ela faz uma emissão de novas ações, ou um fundo imobiliário, quando ele emite novas cotas, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma captação de recursos. Então, a empresa, por exemplo, ela não está mais conseguindo pegar dívida ou ela acha que não vale a pena pegar dívida naquele momento, então ela pode pedir um valor dos próprios acionistas. Então ela emite novas ações e aí os acionistas que comprarem, ou melhor, subscreverem essas ações, eles passam a ter uma quantidade maior de ações. A mesma coisa os fundos imobiliários. Qual a grande questão aí na hora que a gente subscreve ações ou subscreve cotas? É você tomar cuidado com a diluição. Por quê? Imagina que exista uma empresa ou um fundo imobiliário que tenha 100 mil ações ou 100 mil cotas. E agora eu vou começar a falar só sobre fundos imobiliários. Então imagina um fundo imobiliário que tenha 100 mil cotas. E aí ele resolve emitir 50 mil novas cotas. Se você não subscreve e você tem 1000 cotas, por exemplo, você antes tinha 1% do fundo. Você tinha 1000 cotas de um total de 100 mil cotas, como está aparecendo aqui. Então você tinha 1% desse fundo imobiliário. Na hora que ele vai emitir 50 mil novas cotas, ou seja, ele vai passar a ter 150 mil cotas, se você permanecer com 1000 cotas, você vai ter menos de 1%. Você vai ter 1000 dividido por 150 mil, que dá esse número aqui, 0,67% do fundo imobiliário, ou seja, você foi diluído nesse processo. Tá? Isso é importante você saber, tanto para fundos imobiliários quanto para ações. Esse é o grande X da questão. Aí, o que a gente tem? Quando você vai avaliar uma subscrição, você precisa ficar atento a 7 pontos principais. O primeiro desses pontos, como está aparecendo aqui, é a diferença entre o direito de preferência e o direito de sobras. Tá? Então, o fundo imobiliário ele tem 2 fases da subscrição. Tem o período do direito da preferência, que é exclusivo para aqueles investidores que já têm a cota na database, que a gente vai ver o que é isso. E a gente tem o período do direito de sobras, que aí é aberto para o público em geral. Então, o que acontece? Você tem o fundo imobiliário naquela data que ele fechou e que ele colocou lá o prospecto de início. Então, você tem a chance de subscrever aquelas cotas para você não ser diluído durante um período. Passado esse período, todo mundo que não subscreveu junta-se as cotas e coloca no direito de sobras. Qual o grande problema do direito de sobras? O direito de sobras, o grande problema é esse aqui que está aparecendo na tela de vocês. Por exemplo, o Jardim 11 agora ele fez uma subscrição, encerrou agora no último dia 6. E a gente vê aqui, ó, encerrado o período de preferência, cada investidor deverá subscrever e integralizar a quantidade mínima de R$1.025, por exemplo. Então, quer dizer, esse fundo aqui, tirando quem estava lá no direito de preferência, ele não está interessado que um investidor pequeno tenha cota desse fundo.
Por quê? Porque precisa de R$ 1 milhão para distribuir as sobras. Claro que isso aqui é uma exceção, não é a regra, tá? O Iridium agora recentemente fez uma subscrição também que a parte da oferta restrita também era um valor muito alto, mas a gente vê aqui que outros fundos têm uma quantidade menor. Esse aqui, por exemplo, é o XPML. O XPML, a gente vê aqui, ó, investimento mínimo. O investimento mínimo são de 250 novas cotas, totalizando a importância de R$ 25 mil por investidor ou 25.552 contando os custos, sendo certo que esta regra não é aplicável ao direito de preferência. Então, quer dizer, é muito mais fácil aqui nesse caso para você subscrever os direitos das sobras do que naquele outro no Jardim 11. Mesmo assim ainda é caro. O GGRC11, que a gente vai falar muito mais hoje, que é esse aqui, né, o GGRC11, ele tem uma subscrição de sobras menor ainda, que são apenas 10 cotas, tá? Ou seja, R$ 1.160 nesse caso aqui, porque cada cota está R$ 116. Então é muito mais fácil para você entrar nas sobras. O que eu quero mostrar aqui é que se você tem o direito de preferência, você às vezes vai poder subscrever uma cota, 2 cotas, 3 cotas, 5 cotas, aquela que você tem direito. Se você não tinha a cota lá na database, você às vezes não tem esse direito de preferência, né? Você não tem esse direito de preferência. Então você é obrigado a ir para as sobras. E nas sobras, às vezes, a regra não é muito favorável ao investidor pequeno. Então, esse é o primeiro ponto que vocês precisam ter muito claro. Tem uma diferença entre o direito de preferência e o direito de sobra. A segunda coisa que você tem que ver, muito importante, é o seguinte. Você tem a database, tá? E aí eu vou pegar aqui que é o resumo do GGRC11, porque vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem isso. Vocês veem que aqui o prospecto tem 236 páginas, aqui o prospecto tem 210 páginas. Então vamos pegar esse aqui que tem só 3 páginas, que é como se fosse um resumo de toda essa subscrição aqui. Então a gente tem aqui o GGRC11, a database é essa aqui, ó, 23/1/2019. Então a pessoa fala assim, se eu comprar hoje o GGRC11 eu tenho direito à subscrição? Não. Por quê? Porque a database era dia 23/1. Foi o último dia de negociação com direito à subscrição. Quem comprou até o dia 23 teve direito. Quem comprou depois não teve direito. Vocês devem lembrar que a cota chegou a bater lá R$ 140 e no dia 24 ela já abriu a R$ 132. Ou seja, tem aí um ajuste porque as pessoas que compraram no dia 24 não têm direito ao direito de preferência, enquanto quem comprou dia 23 teve direito ao direito de preferência. Terceira coisa que você tem que saber quando você olha aqui um prospecto de início de distribuição é exatamente o valor das cotas, quanto você tem que pagar por cada cota. O fundo ele vai emitir novas cotas para que ele capte dinheiro, e então você tem que pagar por essas cotas. Normalmente, essa cota vem com um desconto, então você compra a mesma cota do mesmo fundo com um valor menor. Então a gente pode procurar aqui qual é o valor da cota do GGRC11. E a gente consegue ver aqui, ó, R$ 112,92, mais os custos de R$ 3,78, que é o nosso ponto número 4. Quais são os custos de distribuição? Então aqui, R$ 112,92 mais R$ 3,78 dá R$ 116,70 do GGRC11. Então quer dizer, o GGRC11 aqui, para você comprar uma das cotas, você precisa desembolsar R$ 116,70. Como, por exemplo, a subscrição de sobras são 10 cotas, você teria que ter aqueles R$ 1.167 que eu falei antes. Quinto ponto que você precisa pensar é o prazo para subscrição. Então, por exemplo, a gente tem aqui que o GGRC11 começou, né, a database foi 23/1/2019, mas quando que você pode subscrever? Aí você precisa ver aqui, ó, início do prazo de subscrição, 31/1/2019, fim do prazo de subscrição.
20/2/2019. Às vezes esse prazo não é definido, ou seja, se atingir o limite total, acaba antes, tá? Então a gente tem esse prazo aqui, porque esse prazo aqui é do direito de preferência. O direito de preferência não tem como acabar antes, porque cada um tem um percentual, e é exatamente esse percentual que é o nosso sexto ponto aqui. Por quê? Esse fundo aqui, o GGRC11, por exemplo, o fundo ele tem 3.846.000 cotas hoje. E ele quer emitir 2.214.000 novas cotas. Então, quando você pega 2.214 e divide por 3.846, é a quantidade, é o percentual da quantidade que cada pessoa pode subscrever. E esse percentual está exatamente aqui, ó, percentual de subscrição, 57,56, e o número sempre é truncado. Então, por exemplo, se você tem 10 cotas, por exemplo, e você multiplica por esse valor percentual aqui, ó, você vai ter direito a 5,7 cotas, mas você não pode dividir a cota. Então, você vai ter direito a 5 cotas. Tá? Se você tiver 100 cotas, por exemplo, você vai multiplicar por esse 0,57, ó, e você vai ter 57 cotas. Esse é o direito que você vai ter. Você vai ter direito a subscrever no direito de preferência a 57 cotas. Mesmo que o fundo depois, na hora da sobra, seja de 1 milhão, você tem direito a subscrever 5 cotas, 10 cotas, isso no direito de preferência. Tá? Se você tivesse, por exemplo, 197 cotas para um número mais assim, que não seja redondo, você vai botar 0,57562890, 113 cotas, sempre truncando, tá? Sempre diminuindo. Essa parte aqui esquece. Então esse cara aqui teria direito a 113 cotas. E quanto ele gastaria? Ele gastaria 113 vezes 116,70. Ele teria que ter na corretora R$ 13.187 para fazer essa subscrição dessas novas cotas. E aí, no futuro, ele vai ter mais 113 cotas para receber rendimento também. E, finalmente, o último ponto que você precisa sempre ver é o valor mínimo da subscrição. Porque se você pegar o valor lá de 2.214.000 cotas, você vê que o fundo vezes 116,70, ele quer levantar 258 milhões de reais. Só que essa subscrição ela vai sair a partir do montante mínimo, nesse caso aqui é 30 milhões de reais. E por que isso é importante? Porque às vezes você provisiona o dinheiro, você deixa lá parado, nesse caso aí que a gente calculou 13 mil reais, e aí você chega no final do direito de preferência de sobras, o fundo fala assim, infelizmente atingimos só 20 milhões, então a gente está devolvendo o dinheiro para vocês e devolve sem correção nenhuma. Então esse dinheiro teu ficou parado lá e você não conseguiu movimentar. Então normalmente os fundos, o que eles fazem? Eles colocam um montante mínimo bem menor do que o valor que eles querem captar, porque aí eles têm como terminar a subscrição mesmo com um valor bem menor. Então, se esse montante mínimo aqui fosse, por exemplo, 200 milhões, que é um valor próximo da oferta, já teria um risco um pouco maior dessa oferta não sair. Então, isso para mim também é algo importante. E como você faz para solicitar essa subscrição? Eu vou mostrar aqui em um dos home brokers que é o da Modal, mas as outras também tem no home broker. Mais antigamente a gente mandava e-mail para a corretora e tinha um e-mail específico exatamente para subscrição, mas no da Modal é o seguinte, você vai entrar aqui Bolsa de Valores, você tem aqui subscrição, como vocês estão vendo, aí vocês clicam aqui subscrição, você tem aqui solicitar, tá? Aqui você vai botar o código do ativo, então hoje tem aberto o GGRC11, o XPML11, você tem o Valora lá, então você vai colocar aqui o código. Aqui você vai marcar se são sobras ou não. Por enquanto está só no direito de preferência, então não é sobra, é só direito de preferência. Aí aqui você vai botar a quantidade de cotas e aí a quantidade que você tem direito. Você vai fazer aquela conta pelo percentual antes e aqui você bota a assinatura eletrônica.
Passou o período de preferência e você ainda quer subscrever mais. Tá? Imagina que aquele exemplo que a gente deu, o cara tem direito a 113 cotas, mas ele quer subscrever 200. Então ele subscreveu 113 no direito de preferência, essa ele tem direito a subscrever, tá? Essa ninguém pode tirar dele, e faltam 87 cotas. Dessas 87 cotas, depois que acabar o direito de preferência, abre as sobras. Aí ele vai vir aqui, vai marcar aqui para sobras, vai botar aqui o código do ativo, vai botar aqui a quantidade 87, vai botar a assinatura eletrônica. O que pode acontecer nas sobras? Imagina que, por exemplo, sobrou 58 milhões para as sobras, 200 milhões foram subscritos e os outros 58 milhões não foram. Aí chegou lá no final e 116 milhões de reais de pessoas quiseram subscrever as sobras. O que vai acontecer? Você tem uma quantidade maior. Tá? Às vezes você tem lote suplementar, como é o caso do GGRC11. Mas se você não tivesse lote suplementar, você teria 116 milhões para subscrever só 58 milhões. 2 para 1. Então, teria um rateio. Cada pessoa subscreveria só a metade daquilo que ela solicitou. Né? Então, aquela pessoa que solicitou 10, ela subscreveria 5. A outra que solicitou 30, subscreveria 15 e assim por diante. Algumas vezes o rateio, como tem o mínimo de 10 cotas, eles botam 10 para todo mundo e rateiam a diferença também. É uma outra forma de rateio que às vezes acontece. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Serve para que vocês saibam como subscrever e o que vocês têm que procurar na hora que vocês se deparam com uma subscrição. Eu acredito que muitos dos fundos imobiliários, eles vão fazer subscrições agora porque a taxa de juros está muito baixa, então muitos dos fundos conseguem comprar imóveis com cap rates menores, então por isso eu estou fazendo esse vídeo. E além disso, a gente já viu aqui algumas empresas que já começaram a fazer esse processo que a gente também chama de follow-on, né, que é uma nova emissão de ações, porque as ações começaram a ficar mais altas, né, eles começaram a encarecer, então nessa hora que encarece as ações, a empresa aproveita para emitir novas ações e outras empresas novas aproveitam para fazer IPO. Então, nesse processo, a gente já viu a Locamérica subscrevendo no final do ano passado, a gente já viu a Notre Dame Intermédica fazendo isso também, a gente viu a Oi fazendo agora, mas é um processo um pouco diferente, é uma empresa que tem muita dívida, recuperação judicial, então é diferente das outras duas que estão bem e decidiram por fazer a emissão e não tomar dívida. E agora a gente viu a Localiza também fazendo recentemente, ano passado acho que teve a Movida também, quer dizer, as 3 do setor aí de aluguel de carros fizeram subscrições recentemente, emissão de novas ações. Enfim, gente, queria agradecer a todos por estarem assistindo esse vídeo. Não deixem de dar uma olhada lá na nossa área de membros. Nesse final de semana, no nosso relatório, a gente escreveu sobre os resultados de Itaú, que estão bem interessantes. Esse conteúdo é só para assinantes, mas a gente fez toda uma área de iniciantes, uma área que chama Primeiros Passos, para que você possa começar aí na bolsa, ter os primeiros insights e entender pelo menos a dinâmica do negócio. Tá, eu vou colocar todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Obrigado a todos aí, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.